6 estados e mais o Distrito Federal, para entender a visão dos brasileiros em relação ao capitalismo e ao socialismo, para tentar também comparar com essa pesquisa interessante que os Estados Unidos acabou, que foi feita agora pela Gallup nos Estados Unidos, para entender a visão entre nossos países. Né? A gente vive numa democracia, num país capitalista. Será que é tudo isso mesmo? Qual é a visão que os brasileiros têm quando a gente principalmente compara com os americanos? Vamos falar primeiro sobre a imagem que os brasileiros têm sobre o capitalismo. Tá? Esse resultado está na página 4. 45,1% dos brasileiros têm uma imagem positiva do capitalismo, 30,5% uma imagem negativa, 24,4% não sabe ou não quis responder. Vamos comparar primeiro com os Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, a Gallup detectou que 54% tem uma imagem positiva em relação ao capitalismo. Então vamos lá. Estados Unidos, os americanos têm uma imagem positiva de 54% do capitalismo contra 45,1% dos brasileiros. A gente percebe aqui que a gente já tem aqui uma dissonância, né? Então percebe-se que o americano ele tem uma visão muito melhor em relação ao capitalismo do que os brasileiros. E quando a gente fala de imagem negativa, aqui tem um dado interessante, né? Enquanto os brasileiros, 30,5% dos brasileiros têm uma imagem negativa do capitalismo, lá nos Estados Unidos, 43% tem uma imagem negativa do capitalismo. Então percebe que aqui, a diferença que a gente tem aqui entre positivo e negativo, a gente está chegando a quase 15%. Nos Estados Unidos a gente está falando de 9%. O que me parece que as pessoas lá, apesar de ter uma visão melhor do capitalismo, elas têm uma visão crítica também aos resultados. A gente tem que lembrar, o capitalismo ele foi criado lá na Revolução Industrial, se a gente for pensar de modo bruto aqui, né? Mas passou por uma crise muito grande em 1929, principalmente nos Estados Unidos, com a quebra da Bolsa, né? E nós tivemos também em 2008, de novo, um problema seríssimo que começou ali com a questão do subprime nos Estados Unidos. Então, apesar das pessoas terem ali um sonho americano, ter uma visão muito positiva em relação ao capitalismo, elas também têm algum histórico ali de alguma desregulamentação que acabou trazendo um pouco de problema aos americanos.